Bom dia, queridos irmãos e amigos. É sempre um prazer estar com vocês aqui em cada manhã. Como é bom que você participe e nós fazemos tudo isso para que nós possamos nos achegar mais ao Senhor. Percebe a importância do cristão e se achegar mais a Jesus? Sabe, muitas vezes há uma sensação de que o Senhor está conosco. De fato, Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, não é? Mas como é importante nós meditarmos também se nós estamos perto do Senhor. Sabe, a palavra do Senhor nos ensina que se nós o buscarmos, nós o encontraremos, se o buscarmos de todo o coração. Sabe, nesse tempo muitas coisas têm confundido a mente das pessoas e impedido as pessoas de se achegarem a Deus. Existem interesses, egoísmos, política, poderes e tantas outras coisas que na verdade são barreiras e limites. Não há um todo o coração. Existem realmente outras coisas que fazem parte, segundas intenções. E nós precisamos aprender a buscar o nosso Senhor de todo o coração. Nessas manhãs, nós estamos estudando o livro de Atos, falando sobre a formação da igreja, de como os crentes se comportavam quando a igreja foi formada. E o que os discípulos, os apóstolos, faziam, como eles iam realmente em todas as cidades, pregando o evangelho, levando uma palavra de salvação e de libertação. Sabe, aquelas pessoas estavam dominadas pelos romanos, porque o Império de Roma naquela época era gigantesco e muito, muito poderoso. E ninguém fazia o que queria. Roma realmente tinha todo o domínio sobre as pessoas. Mas veja só, Jesus veio trazer uma mensagem que liberta a alma. Não é somente uma ação carnal, sob o ponto de vista de bem-estar físico, mas é algo que produz paz no nosso interior, mesmo na angústia ou na tribulação. Então é muito importante que qualquer cristão possa perceber que no mundo existem aflições, dificuldades e problemas, mas em Cristo há uma paz sem igual. Em Cristo existe uma alegria. O maior tesouro do cristão é a esperança da eternidade, da presença do Senhor. Nós precisamos colocar a eternidade nos nossos olhos. Precisamos nos voltar para Deus para que possamos ganhar mais força e ânimo. Quando nós colocamos nossa expectativa no mundo, colocamos nossa expectativa em pessoas, quando colocamos expectativa em um sistema, num trabalho, numa profissão, não é? Numa situação, quando nós colocamos a nossa expectativa em alguma coisa relativa ao mundo, você pode perceber, normalmente as pessoas passam realmente por desilusão, por tristeza, por angústia, por depressão, não é? Porque o mundo realmente está estragado e está se estragando numa velocidade muito grande. A moral, os bons costumes, os padrões do passado já se passaram. Agora existe uma nova ética, um novo movimento. Existe realmente toda essa liberação para que as pessoas vivam do jeito que elas quiserem. E nós encontramos na palavra de Deus o jeito que Deus quer. Então, aqui nesse estudo, aqui nesse momento, nós temos a oportunidade de aprender como vive a igreja. A igreja deve viver como o mundo deseja ou a igreja deve viver segundo orientação bíblica? Será que nós podemos mudar a palavra? Será que a Bíblia precisa ser atualizada e revista e precisa ter assim exatamente conceitos que podem se encaixar na palavra, que justificam, que desfazem a justiça de Deus, o grande Senhor, justo juiz? Então nós precisamos meditar nisso, porque vendo a narrativa bíblica, percebemos que Deus é imutável, Ele não muda. A sua palavra, céus e terras poderão passar, mas a sua palavra jamais passará. Nós não podemos fazer uns adendos, colocar acréscimos, e nem tampouco tirar realmente conceitos, tirar doutrina das nossas vidas. Pelo contrário, precisamos ficar firmes na doutrina bíblica, na verdade da qual Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos continuar então. Estamos aqui no capítulo 17, agora vamos do verso 1 até o verso 9. Está escrito: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras.
expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Então nós estamos vendo aqui quando Paulo e Silas chegaram em Tessalônica, não é? Tessalônica era a capital da Macedônia, né? Lembra que Paulo estava na sua segunda viagem missionária, estava indo para a Macedônia conforme direção do Senhor. E então eles estavam pregando o evangelho em todas aquelas cidades, tendo passado por Anfípolis e Apolônia. Quando chegaram em Tessalônica, Paulo, como era seu costume, então aonde Paulo ia primeiro? Procurar os judeus para pregar o evangelho. E lá em Tessalônica havia uma sinagoga. E aí o que ele fez? Foi lá e durante 3 sábados, portanto durante 3 semanas, Paulo esteve lá em Tessalônica pregando o evangelho aos judeus. O que aconteceu? Olha, primeiro vamos ver como ele fazia isso. Ele arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando. Que coisa preciosa, que o Senhor nos conceda a habilidade de expor e demonstrar as Escrituras. Como é importante nós termos esse entendimento de como era pregado o Evangelho nesse tempo. Paulo fez uma exposição clara das Escrituras mostrando que Jesus é o Cristo, que Ele é o Senhor, o Salvador, aquele que veio realmente e morreu pelos nossos pecados, tendo sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, não é? Sendo ele um sacrifício vivo pelos pecados dos homens, não é? E através do poder de Deus ressuscitasse no 3º dia, vencendo a morte e entrando na presença do Senhor. Então, depois que Paulo anunciou tudo isso, alguns deles foram persuadidos. Sim, aceitaram a palavra. Gostaram da palavra, receberam a palavra, foram alimentados pela palavra e se juntaram a Paulo, realmente entendendo e aceitando o evangelho de Cristo. Mas alguns deles, né, bem como numerosa multidão, como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Que coisa maravilhosa! Aqueles gregos chamados gentios, não é, aceitaram o evangelho. Mulheres distintas, gregos piedosos, está escrito aqui na Bíblia. Esse piedoso aqui é devoto, não é a piedade de dar coisas, de dar assistência, mas é a piedade da devoção. Então, aqueles gregos se juntaram ao evangelho. E o que acontece? Os judeus, porém, movidos de inveja. Veja que coisa horrível. Aqueles judeus que eram para ser exatamente o núcleo, o centro, que eram para receber, que inclusive Paulo foi na sinagoga para pregar o evangelho, muitos deles, os judeus, porém movidos de inveja, alguns deles movidos de inveja, não aceitaram o que Paulo estava pregando, não é? Então o que eles fizeram? Trouxeram consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Mas que coisa horrível! Que coisa terrível, aqueles homens, ditos religiosos, não é? Se associaram a homens maus, malandros, para quê? Para difamar a pessoa de Paulo e de Silas. Então eles ajuntaram o povo e alvoroçaram a cidade, falando, gritando, falando alto, não é? De que Paulo e Silas estavam infringindo a lei. O que eles fizeram? Foram na casa de um homem chamado Jason, não é? E o arrastaram para a prisão, para as autoridades, porque achavam que Paulo e Silas estariam na casa deles. Mas eles não estavam lá alguns cristãos. E Jason e esses cristãos foram arrastados, não é? Então, o que disseram?
Estas pessoas foram diante lá das autoridades e disseram: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou, estes que têm transtornado o mundo. Não parece alguma coisa destes dias? Assim como que discurso de ódio? Já ouvimos isso um dia. E é o que os judeus estavam falando aqui. Estes que estão transtornando o mundo, não é? Já chegaram também aqui. Só que esse transtornar era a mensagem do Evangelho. A mensagem da paz, a mensagem do amor, a mensagem de Cristo, a mensagem do perdão, a mensagem da remissão, a mensagem do arrependimento. Então, nesse tempo, é importante nós estarmos recebendo essa mensagem do Senhor e guardando na nossa mente e no nosso coração. E mais, eles também disseram que estas pessoas, não é, estavam contra César, afirmando ser Jesus outro rei, o que era um delito grave. Ninguém debaixo do império de César poderia declarar que existia outro rei. Só César era o rei supremo, não é? Então, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido a fiança estipulada. Mas o interessante de tudo isso é perceber que o evangelho estava sendo pregado, que mesmo com o levante, mesmo com o ataque, mesmo com a perseguição, mesmo com o ódio daqueles judeus, mesmo com a malignidade envolvida, eles não pararam de pregar o evangelho. E mesmo aqueles que estavam recebendo o evangelho, porque Jason abriu as portas da sua casa para o evangelho. E isso, muitas vezes, era realmente um sinal de morte. Significava realmente um prejuízo, significava alguma dor, significava uma perseguição. Mas é disso que o evangelho trata com os cristãos. Se somos de Cristo, precisamos vencer a nossa carne, o nosso ego, o nosso egoísmo para vivermos as coisas do Senhor. Eu desejo realmente que nesse tempo você fique firme e fortalecido na fé.